E aí galera, beleza? Tô aqui dirigindo para casa e vou falar sobre o assunto hoje que eu tenho pensado bastante ultimamente e vamos ver o que é que vocês acham. Então, o tema é o seguinte, como ajudar as pessoas, né? Que cuidado a gente tem que ter e o como pode ser complicado o simples ato de ajudar, entendeu? Porque assim, a maioria de nós somos educados num país católico, com a cultura de que a caridade é importante. E assim, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, né? Quem me conhece sabe que sou uma pessoa que adora ajudar as pessoas, não meço esforço para ajudar, sempre que posso estou ajudando, sempre fui assim, desde pequeno. E com essa oportunidade de morar fora, né, de conhecer muita gente imigrante, passando pela mesma situação, então a gente acaba tendo várias oportunidades de ajudar as pessoas. E a gente acaba aprendendo bastante ajudando, entendeu? A gente acaba crescendo, coisa diferente. Então era essa a ideia que eu queria falar hoje. Então, primeiro é o seguinte, né? E assim, estou falando do ponto de vista pessoal, de você ajudar aqueles que estão à sua volta, e do ponto de vista até cultural e político, né? O apelo à caridade como, digamos assim, o prisma político, né? Então, assim, a ideia que eu tenho é que assim, não é simples ajudar, porque vamos pensar do seguinte, mesmo quando a gente está educando alguém, quando a gente está ensinando alguém ou treinando alguém, a gente tem que se policiar no quanto a gente ajuda, no quanto a gente dá dica, no quanto a gente facilita. Vamos entender como ajudar essa questão, de você facilitar a vida do próximo, né? Então, o primeiro princípio que eu penso é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão passando dificuldade que às vezes são coisas que elas precisam superar, que elas precisam aprender, entendeu? Para quem acredita, né, no algo divino, ou até para quem não acredita, as pessoas, para melhorar, às vezes têm que superar dificuldades, né? Se a gente for olhar a história da humanidade, os grandes avanços, os grandes descobrimentos, né, as grandes inovações vieram em tempos de dificuldades, né? Então, se a gente remover todas as dificuldades da vida de uma pessoa, talvez a gente esteja tirando uma oportunidade grande dela aprender por si só. Então, acho que a questão da ajuda, da caridade, tem que ser bem pensado nesse sentido de alguma coisa essencial que está faltando, alguma coisa que a pessoa não pode de forma alguma conseguir, ou que ela teria uma grande dificuldade que a gente pode tentar facilitar e ajudar. Então, vamos pensar na questão da educação da criança, né? Se você for educar uma criança, imagine que ela está começando a engatear e tudo, e fizer tudo por ela, de certa forma você vai estragar aquela criança, no sentido de estragar, de que vai ser uma pessoa dependente, talvez uma pessoa muito mimada. Então a gente pode tirar essas lições até para o dia a dia. Então, por exemplo, eu tive já várias oportunidades das pessoas, ajudei sempre que pude, e tive várias, digamos assim, reações e experiências diferentes, né? E uma coisa que eu vi é que muitas vezes as pessoas que eu mais ajudei são as que hoje estão mais afastadas, são as que menos reconheceram, e aquelas que você ajudou só o suficiente, só o que realmente era importante, ou com uma dica, ou alguma coisa, entendeu? Que você não fez lá e fez por ela, você deu condições para que a pessoa fosse sozinha, são as que hoje, digamos assim, eu tenho um melhor relacionamento, eu tenho um maior reconhecimento, que eu me sinto orgulhoso de ter ajudado, e também no sentido de que o resultado foi bem proveitoso para ambos, né? Então, assim, primeira coisa que aquela questão de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Então vamos pensar como uma coisa política, né? Então, o que o Estado devia fazer para ajudar as pessoas? Com certeza não é dar tudo, com certeza não é dinheiro, não dar dinheiro, com certeza não é garantir emprego, não é garantir renda, no sentido de garantir que, assim, você tem que dar condições, por exemplo, educação, né, vamos dizer assim, saúde, ou coisas que seja básica para que a pessoa possa ir adiante. Mas vamos pensar o seguinte: um bebê acabou de nascer, quem é a grande responsabilidade de educar aquele bebê, de cuidar daquele bebê, de prover para aquele bebê? Os pais, né? Então vamos pensar assim: imagine que um bebê nasce em uma família saudável, os pais têm todo o dever, né, de educar aquele filho, de prover para aquele filho comida, moradia, carinho, educação, conceitos morais, tá? O Estado com certeza tem que ajudar também. Então é toda uma cadeia de ajudas onde a população tem que ser ajudada. Mas assim, o detalhe é esse: nem o Estado,
nem a população, nem os pais, nem um amigo deve fazer tudo pro próximo, deve dar tudo pro próximo. Então essa questão da caridade ser importante é fundamental, mas não pode ser aquela caridade também indiscriminada, não pensada, porque você, às vezes, por exemplo, você vê um amigo, um exemplo, né? Vê um amigo lhe pedir dinheiro. Aí muitas vezes ele diz, eu não quero nem saber por que ele está precisando de dinheiro, eu vou simplesmente prestar o dinheiro a ele, que ele é meu amigo, né? Mas aí às vezes é o seguinte, o cara fez um monte de decisão errada, né? Vamos pensar assim, a pior coisa possível, apostou o dinheiro, bebeu demais, gastou com dinheiro, ou comprou o que não pôde pagar, e aí ficou pagando o mínimo da fatura, e de repente ele está sem poder dar conta Aí ele vai procurar um amigo, sei lá, ele sabe que você de repente tem um dinheiro sobrando, né? Que normalmente é assim, aquele amigo que já sabe que você, né, tem uma coisinha sobrando, aí vai atrás. E é engraçado que às vezes até, né, a pessoa pede ajuda já, coloca na situação, não, mas lembra, sabe, você tem esse dinheiro, não sei o que, então eu tava precisando de uma ajuda. E aí o que acontece? A gente se comove, né, a maioria das pessoas quer ajudar e vai lá e digamos que empresta esse dinheiro ao amigo, ou até mesmo dá, vamos dizer assim, dá o dinheiro ao amigo, né? Quem garante que aquele cara realmente aprendeu a lição, né? Quem garante que realmente ele não vai cometer os mesmos erros de novo? Então eu não estou dizendo para não ajudar, eu ajudo, você também deve ajudar, mas é importante também que a gente tenha a noção de que, será que a pessoa que está pedindo ajuda está realmente sabendo o que ela errou para não cometer o erro de novo? Porque se você simplesmente resolver o problema das pessoas, elas vão acabar cometendo aqueles erros de novo, né? Por exemplo, vamos pensar assim, no ambiente profissional, né? Imagine que um amigo seu pede ajuda, você vai lá e faz para ele. Aí ele pede de novo, você vai lá e faz pra ele. Ele pede de novo, você vai lá e faz pra ele. Então, o que eu tô querendo trazer, assim, é a sutileza em de que a ajuda não pode ser uma coisa incondicional, né? No sentido de, tudo bem, a gente tem que ajudar de coração, a gente tem que fazer o que a gente pode, mas tudo tem limite, tudo tem que ter um equilíbrio nessa vida. Inclusive ajudar, inclusive doar, inclusive, porque, vamos lá, vamos agora levar para eu fugi um pouco do que eu queria falar nesse momento, vamos falar do ponto de vista de uma visão política, né? Imagine que acontece uma catástrofe, né? Uma determinada, sei lá, população de um bairro, de uma cidade, tem uma enchente, alguma coisa assim, e eles perdem tudo. Nada mais louvável do que ajudar essas pessoas. Eu não vejo problema nenhum em um estado ter uma reserva, né? Arrecadar impostos e ter uma forma, ou instituição de caridade, ou pessoas, ou instituições privadas, sei lá o que for. Porque quem está precisando de ajuda numa situação como essa, porque qualquer um pode passar a precisar. Qualquer um pode perder a casa noite por dia, qualquer um pode perder todo o dinheiro que tem, não tem nenhum investimento seguro, pode perder a saúde, pode perder a sanidade, pode perder entes queridos. Então, assim, de um cara extremamente feliz com um cara miserável, algumas horas ruim da vida, né? Ou um dia ruim. Então, ninguém pode se achar numa situação que nunca vai precisar de ajuda ou que não deve ajudar. Então, vamos pensar nesse sentido. Lógico, a gente tem que ter aquele intuito de querer ajudar, porque no longo run, assim, ao longo da vida, aquilo volta. Independente do que você acredita, pelo menos a minha experiência de vida, eu sempre tive retorno de tudo aquilo que eu ofereci, de coração. Pode ter sido tudo coincidência, mas para mim é uma prova de que, sei lá, existe algo além do que a gente simplesmente pode ver ou comprovar. Então o que acontece? A gente vai ajudar aquelas pessoas, né? Mas vejam o perigo de, tudo bem, você tira uma pessoa dessa, de uma situação dessa, você acolhe, dá uma moradia temporária, dá uma alimentação temporária, roupas, esse tipo de coisa. Algumas pessoas realmente vão encarar isso e realmente aceitar como ajuda, vão superar esse momento de dificuldade, e assim que não precisarem mais, vão lhe dizer, olha, não preciso mais, eu posso até agora retribuir para quem mais está precisando, ou talvez não possa, mas vou seguir meu caminho, e vai cortar essa ajuda, vai seguir o caminho dela. Mas eu acredito que acontece também em vários casos, não sei dizer que proporção, mas em vários casos a pessoa vai se acostumar com aquilo, e a ajuda vira uma obrigação. Ou seja, ela está contando com aquilo, se acostuma, e se for possível vai ficar dependente daquela ajuda, e vai deixar talvez de crescer. Então, esse seria o exemplo, né? Alguém que está morrendo de fome, lógico, você não pode simplesmente dar uma vara e dizer, olha, vá pescar. Você dá um alimento, matou a fome da pessoa, a pessoa está segura, você leva lá para ensinar a pescar. Assim que ela aprendeu a pescar, agora, filho,
fala, você não sabe pescar, não tem a vara, vá pescar, porque eu não vou ficar pescando para você para sempre. Semelhante é educar os nossos filhos, né? Eu acho que o maior dilema da maioria dos pais é esse: o quanto você faz pelos seus filhos, o quanto você facilita a vida deles e o quanto você deixa também eles tomar algumas cacetadas, né? Porque às vezes é a melhor forma de aprender, né? Dizem que o sofrimento é a forma, digamos assim, mais eficaz que a vida tem de ensinar aqueles que não estão aprendendo a lição, né? Então, assim, é só algumas coisas que eu tenho pensado, que a gente tem muitos assuntos que aparentemente são simples, mas são extremamente complexos e estão no nosso dia a dia, né? Então acho que o princípio a gente sempre tem que ter aquela espírito de ajudar, mas não pode ser também negligente em avaliar quanto de ajuda, por quanto tempo e qual ajuda nós devemos dar. Tá? Por exemplo, eu vou falar por experiências minhas, né? Onde, por exemplo, às vezes uma pessoa estava imigrando e aí eu ofereci para ficar em minha casa com família, sem cobrar nada, não sei o que, e acabou sendo um inferno para mim, porque às vezes a pessoa não valoriza. A pessoa, às vezes você convive uma pessoa que se conhece no dia a dia, mas a convivência é completamente diferente, né? Então você acaba segurando aquilo por um tempo e deixa passar. Outras pessoas que você simplesmente mostrou o caminho, né, explicou, deu informação, mas ela fez a parte dela, teve um reconhecimento maior, ela foi uma ajuda muito mais efetiva. E às vezes aquela pessoa que se acolheu tão bem, fez um monte de coisa, a pessoa não reconheceu, você simplesmente estressou à toa e acabou estragando um relacionamento que talvez podia ter continuado se você tivesse sido um pouco mais. Mas a mesma coisa com educar os filhos, né? Não pode deixar os nossos filhos não é só filho, não. Imagine que você tenha um animal de estimação, um cachorro. Você tem que educar o cachorro como viver dentro da sua casa. Você não pode deixar o cachorro fazer o que ele quiser. Você tem que ir educando, ensinando. E muitas vezes uma educação importante que falta hoje em dia é isso: é a pessoa saber o quanto as coisas são responsabilidade dela e quanto os outros estão dispostos a ajudar ou não, né? Dizem que a melhor forma de estragar uma pessoa é você fazer tudo que aquela pessoa pede ou tudo que aquela pessoa precisa. E se você for parar para pensar, é verdade, né? Olhe por a gente mesmo, né? Até um relacionamento. Imagine que você tem alguém que faz tudo por você. Primeiro, você fica dependendo daquela pessoa. Segundo, você talvez não valorize tanto aquela pessoa porque ela faz tudo por você, né? E às vezes quando você perde aquilo ali, você se sente impotente, porque você vai ficar achando que o mundo é que está errado, que as coisas não estão dando certo por culpa de alguém. E muitas vezes a culpa é nossa. A maioria das vezes a culpa é nossa, né? Então, se você for olhar bem, as relações de amizade mais duradouras são aquelas onde a gente teve o melhor equilíbrio entre dar e receber, né? Porque é importante que a gente se doe, mas a gente tem que tomar cuidado também se nessa doação que a gente está tendo, a gente não está exaurindo os nossos recursos ou nossa energia, e a gente não está invadindo talvez o espaço do outro, de deixar com que ele supere algumas dificuldades, né? Pode parecer cruel você falar isso, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas dizer: olha, quando você estiver vendo alguém em dificuldade, né, deixa ela superar a dificuldade às vezes, porque lógico que cada caso é um caso, né? Não estou falando aqui, mas se você viu que alguém fez por onde, está passando por determinado aprendizado, por determinado sofrimento, né, da provação, não seja precipitado em tirá-lo de lá, não, né? Quer seja filho, quer seja amigo, quer seja cônjuge, seja lá o que for, porque muitas vezes você está, a sua bondade pode estar causando um mal maior, né? E a gente sabe que é possível que mesmo querendo o melhor, mesmo fazendo o melhor, a gente acabe no fundo fazendo algo que não seja tão bom, né? Lógico que é sempre bom a gente ter aquela intenção boa. Então, por exemplo, falar um pouco, não vou falar especificamente de nenhuma ideologia política, mas aquela questão de o quanto o Estado deve fazer a vida de uma pessoa fácil, né? Partindo do princípio que se você der tudo de mão beijada para uma pessoa, ela não vai desenvolver o que precisaria desenvolver, né? Até um outro exemplo, né? Vamos pensar assim: como é que as civilizações se desenvolveram? Aquelas civilizações que estavam em ambientes mais hostis são as que mais se organizaram, mais evoluíram,
né? Basta você olhar, por exemplo, onde é mais fácil sobreviver na Terra? Nos trópicos, né? Se você for olhar lá os países tropicais, vamos procurar quantos deles são desenvolvidos e o nível de desenvolvimento, né? Se a gente for olhar nos países mais extremos, assim, no clima mais extremo, onde tem mais frio, ou de repente muito calor, ou coisa que dificulte a sobrevivência, veja quantos deles são bem desenvolvidos. Por quê? Porque eles tiveram que se organizar como sociedade, o ambiente era mais hostil, né? Então eles tiveram que muitas vezes ser mais solitários, desenvolver mais tecnologia, desenvolver mais coisas. Então, se as pessoas estão tentando criar uma sociedade hoje em dia onde ninguém vai ter dificuldade, onde todos os tipos de barreiras vão ser removidos, a gente talvez esteja preparando as nossas futuras gerações para o fracasso, né? Talvez a gente esteja tirando a oportunidade de uma geração inteira de passar por dificuldades, passar por apertos, vencer barreiras, entendeu? Então, assim, é um tema delicado que a gente deve pensar bastante quando a gente for refletir sobre determinadas coisas na vida. Então, uma coisa que eu penso é isso, né? A nossa civilização desenvolveu a enfrentar intempéries da vida, né? E aquelas que tiveram as maiores dificuldades, né? Pode ver muitas vezes onde tiveram grandes conflitos, né? Onde tiveram grandes desafios para colonizar, para sobreviver, né? Uma coisa mais complicada, são as que mais se desenvolveram, né? Não necessariamente é uma civilização melhor, mas é uma civilização que está mais bem preparada, digamos assim, para as intempéries, né? Olha até a evolução das espécies, né? Então é isso, eu já estou chegando em casa, hoje foi rápido, né? Que a gente batendo papo, o tempo passa rápido, mas a ideia era essa, era alertar para que sempre que a gente veja uma oportunidade de ajudar alguém, a gente julgue o quanto esforço a gente deve fazer, o quanto a gente deve facilitar por outra, porque em algumas situações é verdade que a pessoa precisa muito da gente, né? E principalmente ajuda moral, emocional, conversa, de tempo, né? Às vezes é muito melhor do que aquela ajuda financeira ou ajuda de coisas materiais, né? Então, essa é a minha interpretação dessa questão. Assim, tive vontade de compartilhar com vocês. Então, assim, eu vou colocar isso no meu canal no YouTube, né? O Mirante. E fico grato se alguém quiser comentar alguma coisa, ou acrescentar algo, ou discordar de alguma coisa, tá? Deixa eu ver o que mais que é interessante falar sobre ajuda. Então é isso, assim, a gente aprende que ajudar é bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque pode trazer malefícios também. Então, olha, um abraço, fiquem com Deus aí e até o próximo.